Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafaela e durante 3 semanas trabalharei com vocês a temática do inventário e da partilha. Faremos nossos estudos dividindo aí tanto o estudo referente ao inventário na forma judicial quanto na forma extrajudicial, partindo neste primeiro encontro de aspectos gerais e terminando o encontro com o inventário extrajudicial. Na semana que vem, nós trabalharemos o inventário na modalidade judicial e no nosso último encontro vamos trabalhar a questão referente à partilha. Então, para dar início aos nossos estudos de hoje, nós partimos aí de alguns aspectos que são comuns tanto ao inventário e à partilha. E as considerações iniciais que nós temos é verificar se a temática ela é eminentemente processual ou se ela também traz aspectos do direito civil. Se vocês compulsarem o Código Civil, o artigo 1784 vai trabalhar especificamente as disposições tratando da sucessão em geral, tá? Mas mais adiante, o Código Civil, no artigo 1991 e seguintes, vai trabalhar com a temática específica do inventário. O Código de Processo Civil, por sua vez, nos artigos 610 a 673, trabalha o procedimento especial de inventário e partilha, também com o título denominado de inventário. Então, o que vocês precisam observar? Vejam que a matéria ela não é disciplinada tão somente pelo Código de Processo Civil e, como já vimos, é também disciplinada pelo Código Civil brasileiro. Então, o que nós observamos? Que a matéria, nos termos da professora Fernanda Tartucci, ela tem um duplo influxo, seja do direito material como do direito processual. Então, o que nós precisamos entender? Que, muito embora a nossa perspectiva aqui hoje se volte ao estudo do direito processual, nós não temos como deixar o direito material de lado. Ou seja, tanto o direito material quanto o direito processual, eles se conversam quando estamos nessa tratativa, nessa temática referente ao inventário e à partilha, porque não podemos deixar de lado as disposições trazidas também pelo Código Civil. E qual que é a importância da matéria? Então, vejam, sei que é do conhecimento de todos que todo mundo sabe que a partir do momento em que uma pessoa falece, nós precisamos discutir qual vai ser a destinação dada aos bens desta pessoa, né? Se vocês forem olhar o artigo 1784 do Código Civil, vocês verificam o seguinte, que a abertura da sucessão com a abertura da sucessão, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários. Então, o que nós vamos extrair inicialmente desse primeiro artigo aí, referente ao Código Civil? Que a abertura da sucessão se dará, então, com o evento morte. A partir do momento em que a pessoa morre, a partir do momento em que a pessoa natural deixa de existir, nós teremos aí a determinação dos sucessores. Ou seja, nós precisamos verificar na prática se essa pessoa que faleceu era casada, se ela convivia em união estável, se essa pessoa tinha filhos, se essa pessoa tinha um testamento, se essa pessoa tinha legatários. Então, são situações que de antemão nós já precisamos levantar quando precisamos falar aí em inventários, tá?
Trazendo toda essa situação de se existem sucessores legítimos ou não, né? Nós precisamos verificar quais são os bens deixados pelo de cujos. De cujos seria o falecido. Então, qual é o acervo patrimonial que esta pessoa deixou após o falecimento? Então, o que nós precisamos verificar? Se essa pessoa deixou bens, sejam eles móveis ou imóveis, direitos que precisam ser partilhados, obrigações que esse de cujos tinha, que esse morto tinha. Nós precisamos fazer o levantamento de dívidas que essa pessoa eventualmente tenha deixado. E nós precisamos também pensar na situação do recolhimento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, tá? Todas essas situações são o ponto de partida para que nós possamos pensar tanto no inventário quanto na partilha, que é o que nós vamos desenvolver ao longo aqui do nosso encontro. E para dar continuidade, é importante que nós possamos partir aí do conceito, né, do que é o inventário, do que é a partilha. Eu extraí esses conceitos do livro do professor Humberto Teodoro Júnior e vou pedir para que vocês me acompanhem para que o nosso raciocínio ele seja contínuo a partir durante a nossa apresentação. Então, em que consiste o inventário? O inventário é toda aquela atividade endereçada à descrição detalhada de toda herança, de modo a individualizar todos os bens móveis e imóveis que formam o acervo patrimonial do morto, incluindo até mesmo as dívidas ativas e passivas e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial deixados pelo de cujos. Já a partilha corresponde à atividade desenvolvida para ultimar a divisão do acervo entre os diversos sucessores, estabelecendo e adjudicando a cada um deles um quinhão certo e definido sobre os bens deixados pelo morto, né? Então vejam que estes conceitos que eu trago para vocês fecham essa ideia inicial que nós trazemos, que eu trouxe para vocês aí no momento anterior, definindo essa situação do levantamento dos bens, enquanto falamos do inventário, e da partilha, quando nós falamos aí da distribuição desses bens entre os sucessores. Antes de dar seguimento à nossa matéria, eu preciso fazer uma ressalva para vocês com relação à situação da partilha. Vejam que essa situação da partilha, ela não é só utilizada quando falamos apenas na sucessão causa-mortes, mas esse estudo referente à partilha, ela também se aplica quando falamos em sucessão dos bens do ausente, né? Quando falamos na divisão de bens comuns após a dissolução da sociedade conjugal e quando falamos na extinção consensual de união estável. Logicamente, estes três tópicos não serão objetos de nossas discussões durante os nossos encontros, mas é importante que vocês saibam que as regras que nós formos utilizar para a partilha, quando falamos na sucessão causa-mortes, também se aplicam a essas outras três situações, tá? E dando seguimento, nós precisamos ver quais são os procedimentos que nós temos quando falamos em inventário, tá? Nós temos aí, pelo Código de Processo Civil, o rito completo, que chamamos aí do inventário propriamente dito, em que a matéria é trabalhada do artigo 610 até o artigo 658, em que nós teremos um rito muito mais detalhado, mais minucioso, para que se chegue até a situação da partilha. E nós temos o rito simplificado,
que encontramos no artigo 659 a 667 do CPC, que nós denominamos de arrolamento de bens. As duas situações nós veremos na semana que vem, então eu peço licença para que nós demos seguimento aqui na matéria que eu proponho hoje, e na semana que vem nós discutimos a respeito destes assuntos relativos a esses dois tipos de procedimento. Mas, ainda falando em procedimento, cabe esta questão. O inventário, ele é um procedimento de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária? Se nós olharmos para o CPC de 73, nós víamos lá que o processo de inventário, ele traz esse viés da jurisdição contenciosa. O Código de Processo Civil, ele manteve essa mesma acepção, então, da leitura, nós conseguimos verificar que o Código de Processo Civil também trabalha com essa situação do inventário ser uma situação de procedimento de jurisdição contenciosa. No entanto, nós precisamos fazer algumas ressalvas aí com relação a essa situação, se é de jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária. Se nós falamos num processo contencioso, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a consequência é ter uma coisa julgada material, né? Mas a situação da coisa julgada material, ela não seria adequada quando nós falamos no inventário extrajudicial. Por quê? Porque quando falamos no inventário extrajudicial, nós estamos falando numa situação em que existe consenso entre as partes, em que existe uma situação negocial entre essas partes. E nada impede também que nós tenhamos uma situação amigável que pode ser levada apenas à homologação pelo juiz, justamente por causa dessa situação de haver um acordo, um consenso, por exemplo, com relação à divisão de determinados bens. Então, precisamos ter essas ressalvas aí para dar seguimento ao nosso estudo. E aí, nós temos uma questão que se chama o prazo para a propositura do processo de inventário. Se vocês olharem para o artigo 611 do Código de Processo Civil, nós observamos que o Código de Processo Civil nos prescreve que o processo de inventário e de partilha precisa ser instaurado dentro do prazo de 2 meses. Contados de quando? Contados da abertura da sucessão, ou seja, do evento morte, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte. Então, vejam, se nós levarmos o artigo 611 ao pé da letra, nós temos esse prazo de 2 meses e que o processo deveria se encerrar no prazo de 12 meses. No entanto, o juiz pode prorrogar esses prazos, tanto de ofício ou a requerimento das partes. Observem o seguinte: na prática, quando nós estamos trabalhando num processo de inventário extrajudicial, muitas vezes nós conseguimos concluir esses processos no prazo de 12 meses. Então, é bem comum que se termine no prazo de 12 meses. No entanto, o processo de inventário judicial, ele é um processo bastante minucioso, como nós iremos olhar. Então, é muito difícil que, na prática, esses processos acabem no prazo de 12 meses e nós acabamos entrando aí na parte final do artigo, em que esses prazos eles podem ser
prorrogados de ofício ou a requerimento da parte. No entanto, o próprio desenvolvimento do inventário muitas vezes acaba elastecendo a continuidade, porque muitas vezes há necessidade de intimação de outras pessoas para o processo, ou melhor, de citação, né, dessas pessoas, há necessidade de serem arrolados outros bens que não tinham sido trazidos no momento inicial, ao momento em que há necessidade de apresentar contraditório às diversas situações trazidas no processo, dentre outras situações que nós vemos durante o curso do desenvolvimento do processo de inventário. Qual é a razão pela qual se coloca, então, esse prazo de 2 meses? Vejam que quando falamos nesse prazo, nós estamos trabalhando com uma situação de proteção ao interesse do fisco. Por que eu digo isso para vocês? Porque a partir do momento em que os sucessores não ingressaram com o processo de inventário nesse prazo de 2 meses, nós podemos ter aí a aplicação de uma multa. E quem que regulamenta esta multa? Essa regulamentação ela é dada, sobretudo, aí por uma questão de uma legislação estadual. Eu fiz um recorte para vocês e trouxe aqui no estado do Paraná, que a lei que regulamenta o ITCMD é a Lei 8.927 de 1988, que nos prescreve que, nas aquisições causa-mortes e por ato intervivos, o contribuinte ou responsável que não recolher o imposto nos prazos normais fica sujeito a multa de 10% do imposto devido. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma disposição do Código de Processo Civil que nos coloca esse prazo de 2 meses, e nós temos as legislações estaduais que fazem a regulamentação das multas no caso de haver de não ter sido proposto o processo neste prazo colocado pelo Código de Processo Civil. Então, a dica que eu dou para vocês nesse aspecto é que muitas vezes vocês se formam e não vão advogar estritamente no estado do Paraná. E mesmo que vocês advoguem aqui, nada impede que vocês venham a atuar em causas fora do estado. Então, o que é importante? Sempre ficar atento às questões específicas do estado em que vocês estiverem fazendo a propositura da ação do inventário, tá? Seja ela judicial, seja ela extrajudicial. O artigo 612 do Código de Processo Civil, nós temos nos prescreve o seguinte, que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Então, desse artigo 612, da leitura desse artigo, nós temos o seguinte, que o juiz ele precisa decidir as questões de direito referentes ao inventário que tenham sido necessariamente provadas por meio documental. Agora, se surgirem durante o processo de inventário outras questões que necessitem de maior instrução probatória, o juiz deve remeter essas questões a outras vias aí ordinárias, tá? E quem é a competência para a propositura do inventário? Vejam que esta questão ela é bastante importante e eu vou remeter vocês inicialmente ao artigo 48 do Código de Processo Civil. Então, o que nós temos quando nós falamos em competência do inventário? Primeiro, precisamos fazer uma divisão aí com relação ao procedimento judicial e com relação ao procedimento extrajudicial, tá? Vejam o seguinte,
o que acontece? Quando nós falamos em bens que são situados no Brasil, ainda que o autor seja nacional ou estrangeiro, ou que tenha tido o último domicílio fora do território nacional, tratando-se de procedimento judicial no plano da competência internacional, cabe sempre à justiça brasileira, com exclusão de qualquer outra, o processamento do inventário de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha tido seu último domicílio fora do território nacional. Essa disposição vocês encontram no artigo 23 do Código de Processo Civil. Vejam o seguinte: quando falamos em bens situados no Brasil, nós temos uma competência exclusiva, uma competência absoluta e improrrogável, que é da Justiça brasileira, da jurisdição brasileira. Ou seja, sempre que nós estivermos trabalhando com bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou que tenha tido seu último domicílio fora do Brasil, o Brasil é o competência absoluta para tratar dessas situações. No entanto, quando se tratem de bens que não estejam situados no Brasil, esta competência não pode ser atribuída à jurisdição brasileira. Então, vejam que nesse primeiro aspecto, nós temos aí uma situação dos bens situados no território brasileiro, tá? Quando nós tratamos da questão da ordem interna, nós temos o que tem na disposição do artigo 48 do Código de Processo Civil. Neste caso, a competência ela é definida por critérios territoriais, tá? Então, vejam, nesse aspecto, nós vamos verificar o quê? Que quando nós falamos no artigo 48, nós temos a seguinte disposição. Aqui, quando falamos de ordem interna, nós falamos que a competência ela é relativa. E por que a competência é relativa? Se vocês lerem comigo o artigo 48, nós temos o seguinte, que quando o falecido não tinha se caso o falecido não tivesse domicílio certo, essa competência ela se estabeleceria com a observância dos seguintes dados: ou será do foro da situação dos bens imóveis integrantes do acervo a partilhar, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes será o competente, e não havendo bens imóveis, o foro do inventário será o local da situação de quaisquer bem do espólio, tá? Então, vejam que aqui nós temos um critério territorial, tá? Então, quando forem essas as situações, nós precisamos olhar para o artigo 48. Agora, quando nós falarmos da questão da competência para o procedimento do inventário extrajudicial, nós temos que olhar o seguinte, que o interessado em fazer o inventário na forma extrajudicial, ele não está vinculado ao que dispõe o Código de Processo Civil, nos exatos termos do Código de Processo Civil. Quando eu quero fazer um inventário extrajudicial, eu preciso verificar que, primeiro, as partes, elas são livres para escolher o tabelião que elas bem entenderem, desde que o tabelião seja da confiança das partes e que esse tabelião ele tenha habilitação para atuar dentro do país. Se não for, se a competência do tabelião for para fora do território, aí, obviamente, ele não poderá atuar, tá?
Então, nesse caso, nós precisamos nos atentar a isso, quando se fala em competência interna e quando se fala em competência absoluta ou competência relativa, que são aí do artigo 48 e do artigo 40, do artigo 48 e do artigo 23 do Código de Processo Civil. Já no artigo 616, nós temos quem são os legitimados para propor uma ação de inventário, tá? Antes de nós falarmos especificamente de quem é o legitimado, o Código de Processo Civil vem trabalhar com a seguinte ideia. Qual que é a primeira pergunta que se faz? A primeira pergunta que se coloca é a seguinte: quem está na posse dos bens do falecido? Então, nós temos aí um critério que seria o que nós chamamos de administrador provisório. Então, nós precisamos verificar o seguinte: o administrador provisório, ele tem legitimação para propor o inventário? Ele tem. Ele seria, na verdade, o primeiro a poder fazer a abertura do processo de inventário. Só que vejam, essa legitimação, ela não é estanque, ela não é exclusiva. A legitimação para a propositura do inventário, ela é uma legitimação concorrente, que é o que nós vemos no artigo 616 do Código de Processo Civil, tá? Então vejam, lá no artigo 616, nós temos uma lista e essa lista nos define aí quem sejam todas as pessoas legitimadas para a propositura do inventário. Vejam o seguinte, desde a abertura do óbito, qualquer uma dessas pessoas pode fazer o pedido. Não fica adstrito ao pedido do administrador provisório. Então, a partir do momento da morte, qualquer dessas pessoas, elas podem ingressar com a ação de inventário, tá? O juiz poderia de ofício proceder à abertura do inventário? Vejam que o juiz não se encontra no rol do artigo 616. Até o Código de 1973 se entendia que sim, que o juiz ele poderia, de fato, de ofício, proceder à abertura do inventário. Mas esse entendimento ele já não é mais adotado, não foi acolhido pelo Código de Processo Civil de 2015, então já não é mais uma hipótese que nós devemos pensar, nos limitando aos legitimados elencados ali pelo artigo 616 do Código de Processo Civil, tá? Eu havia já falado inicialmente aqui no tópico anterior acerca do administrador provisório. E além do administrador provisório, nós temos também a figura do inventariante. Então, para nós estabelecermos algumas diferenças, quem é o administrador provisório? O administrador provisório, como eu já havia dito, é aquela pessoa que está em posse dos bens do autor da herança. Quem que é o autor da herança? O morto, o falecido. Então, eventualmente, aquele cônjuge que morava na mesma casa e ficou responsável pela administração dos bens da pessoa falecida. Vamos imaginar um contrato de arrendamento em que o contratante fica o responsável por aquele contrato, fica responsável pela terra arrendada. Então, nós temos que observar sempre o seguinte: na posse de quem está aquele determinado bem, aquele será o administrador provisório. Já a figura do inventariante, nós vemos lá no artigo 617, e o inventariante ele é tomado como um auxiliar do juízo, tá? Vejam que o inventariante, ele ocupa o lugar do administrador provisório, vamos dizer assim. Por quê? Porque o inventariante, ele precisa ser nomeado pelo juiz, e após ser nomeado pelo juiz,
o inventariante ele precisa prestar compromisso. Por que prestar compromisso? Esse compromisso é dizendo que aquela pessoa nomeada como inventariante, que está lá no rol do artigo 617, essa pessoa tem que se responsabilizar, essa pessoa tem que se obrigar a cuidar do patrimônio do falecido como se o patrimônio fosse dela mesma, tá? Então, é esta a ideia do inventariante. Ele é nomeado pelo juiz e este inventariante precisa cuidar do patrimônio, tá? Quais são os atos que este inventariante precisa ter, tá? Vejam, o artigo 617, ele traz uma ordem legal de preferência de quem será o inventariante. Então, vejam que o artigo 617, ele traz um rol e, preferencialmente, deve ser cumprido naquela ordem. Mas nada impede de que esta ordem seja descumprida desde que se justifique. Porque, por exemplo, podem existir situações em que haja conflitos de interesses daquela pessoa que seria a primeira legitimada para ser o inventariante. Então, nesses casos, cabe ao juiz afastar e determinar que outra pessoa daquelas elencadas no rol do artigo 617 seja colocada como inventariante. Quais são os encargos do nosso inventariante? O slide confundiu, mas vamos pela ordem, tá? Primeiro, atos de gestão do inventariante, que nós encontramos lá no artigo 618 do Código de Processo Civil. Vejam que no artigo 618, nós temos diversas hipóteses trazidas, diversas situações trazidas, em que ao inventariante cabe o cuidado, a destinação, cabe ao inventariante velar pelo bem do espólio. Então, vejam, ele traz ali algumas situações. Representar o espólio ativa e passivamente em juízo ou fora dele. Administrar o espólio, prestar as primeiras e últimas declarações, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Exibir em cartórios documentos relativos ao espólio, juntar aos autos certidão de testamento se houver, trazer à colação bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar, requerer a declaração de insolvência, tá? Vejam que nessa primeira situação de atos de gestão, o inventariante ele atua propriamente como um gestor, um cuidador do patrimônio do idoso, do patrimônio do falecido, tá? Já a segunda situação, que são os atos de disposição, nós vamos sair da esfera de mera administração e vamos entrar numa esfera em que ao inventariante é permitido fazer algumas disposições dos bens do espólio. Como que nós trabalharíamos essa situação? Vejam que o artigo 619 traz algumas situações: alienação de bens de qualquer espécie, transação em juízo ou fora dele, pagamento de dívidas, despesas de conservação e melhoramento. A questão que se coloca é a seguinte: de que forma o inventariante vai fazer isso? Ele pode fazer isso da forma como bem entender? Obviamente que não. Quando o inventariante, por exemplo, verifica que existe algum bem que está sofrendo depreciação, algum bem que está se perdendo, algum bem que está estragando pela ação do tempo, o inventariante verifica que a melhor opção a ser tomada naquele caso, para que não se perca o bem até o final do inventário, a melhor opção é vender aquele bem. Então, o que o inventariante precisa fazer?
O inventariante precisa comparecer aos autos e pedir para o juiz a expedição de um alvará autorizando a venda daquele bem. Mas vejam que, muito embora o inventariante seja o administrador, para que seja possível a concretização de qualquer ato de disposição, há a necessidade de que os demais sucessores, os demais integrantes do processo de inventário, também sejam chamados ao processo para manifestar sua concordância ou a sua discordância a respeito daquele ato que o inventariante está pleiteando. O ato ele é concluído por meio da expedição de um alvará judicial. E somente por meio desse alvará judicial é que o inventariante vai conseguir fazer esses atos de disposição dos bens. A terceira situação envolvendo os encargos do inventariante é uma situação de prestação de contas. Vejam, o que é prestar contas? É o inventariante apresentar uma relação de tudo o que aconteceu com os bens durante o momento em que a administração dos bens do falecido estavam sob sua responsabilidade. Observem que essa prestação de contas, ela pode se dar de forma espontânea pelo próprio inventariante, a requerimento de algum interessado ou por determinação judicial. Então, observe que dos encargos do inventariante, nós temos 3 situações. O encargo de administração, que seriam os atos de gestão, os atos de disposição, que significa alguma venda, por exemplo, de determinado bem do patrimônio do falecido, e a prestação de contas. Verifiquem que o inventariante precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa que não apresente conflito de interesses com a pessoa que faleceu, e precisa ser uma pessoa que seja responsável por prestar contas, esclarecer qual o destino, como se encontram o patrimônio do falecido. Isso pode se dar no curso do processo, isso pode se dar ao final do processo, ok? E nós temos aí a questão da remoção do inventariante. Quando que falamos em remoção do inventariante? Nós temos as hipóteses no artigo 622 do Código de Processo Civil. Vejam que o Código de Processo Civil, no artigo 622, traz um rol de situações que dariam ensejo à remoção do inventariante do encargo, tá? Dentre elas, se as primeiras ou últimas declarações não forem prestadas no prazo, se ao inventário não for dado andamento regular, se por culpa do inventariante os bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem danos, se o espólio não for defendido nas ações em que for citado, se houver omissão na cobrança das dívidas ativas ou na promoção de medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos, por falta de prestação de contas ou rejeição de contas, por sonegação, ocultação ou desvio dos bens do espólio, tá? No entanto, observem o seguinte, este rol, ele não é um rol taxativo, não é um rol exaustivo. Por quê? Porque o juiz pode verificar ao longo do curso do processo que existem outras situações de desídia que podem ser verificadas e o juiz determinar a remoção do inventariante. Mas vejam, toda vez que nós tivermos uma situação em que estivermos trabalhando com uma situação de remoção do inventariante, nós não podemos trabalhar com essa situação sem que o inventariante seja intimado para se manifestar no prazo legal de 15 dias. Nesse prazo de 15 dias, o inventariante precisa apresentar defesa, precisa apresentar provas, e isso tudo é feito por meio de um incidente processual que é processado
em apenso aos autos de inventário. Então, vejam, para fechar essa primeira situação, nós temos o quê? Que a remoção do inventariante, ela não pode ser dada ao livre-arbítrio do magistrado. Porém, o magistrado, ele não está vinculado estritamente às hipóteses do artigo 622. Por quê? Porque o juiz, ele é o responsável pela condução do processo, e sendo o juiz o responsável pela condução do processo e verificar outras situações que demonstrem que o inventariante não está cumprindo adequadamente com o seu encargo, o juiz pode determinar a remoção e nomeação de um novo inventariante, ok? Essa foi a minha primeira parte, tratando de aspectos gerais. Agora eu vou projetar para vocês a situação específica, trabalhando aí da questão do inventário e partilha por via administrativa. Eu vou trazer alguns aspectos que nós precisamos trabalhar e, na sequência, já que nós visamos a prática jurídica, eu vou apresentar para vocês aqui uma estrutura, vamos chamar de estrutura de minuta de inventário extrajudicial que talvez ajude a vocês elucidarem melhor essa situação que estamos trabalhando aqui com essa matéria, tá? Como eu havia dito no início da minha fala, hoje eu trabalharia esses conceitos gerais, como eu fiz até agora, e a partir de agora eu vou trabalhar com a situação do inventário e partilha por via administrativa, tá? Como que o inventário por via administrativa é feito? Ele é feito por escritura pública, tá? Vejam que o artigo 610, parágrafo 1º, nos traz o seguinte: se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então, qual que é o primeiro aspecto que nós vamos tirar aí com relação ao inventário administrativo? Primeiro, ele independe de homologação judicial, tá? Os demais aspectos, o que nós temos? Primeiro, não é uma obrigatoriedade dos sucessores ingressarem com o inventário extrajudicial. É uma opção, há uma facultatividade dos sucessores fazerem o inventário pela via administrativa. Quais são essas exigências? Primeiro, letra A, todos os interessados devem ser maiores e capazes. Significa dizer, toda vez que eu tiver um menor ou que eu tenha alguma pessoa que se enquadre na categoria dos incapazes tratados pelo Código Civil, nós não poderemos ter esse inventário na via administrativa. Porém, todos sendo maiores e capazes, perfeitamente o ato pode acontecer na via administrativa. Questão: os emancipados podem participar do ato notarial? Vejam que podemos responder afirmativamente a esta questão, pois os emancipados já terão 16 anos, de 16 a 18 anos, a pessoa pode ser emancipada, e se ela for emancipada, nós podemos sim ter a participação do emancipado no inventário extrajudicial. Segunda questão: a sucessão não pode ser testamentária.
Quando eu falar do inventário judicial, eu falo um pouquinho mais sobre o testamento com vocês. Mas, numa primeira situação aqui, na via administrativa, o que nós precisamos ter? Toda vez que o falecido tiver deixado um testamento, o inventário desta pessoa jamais poderá ser na via administrativa, tá? Como eu sei se existe testamento ou não? Vejam, nós temos o provimento número 56 de 14 de julho de 2016, que trata do registro de testamento, tá? Registro de testamento online. Então, o que acontece? Toda vez que os sucessores, que os interessados forem ingressar com o pedido de inventário extrajudicial, esse pedido precisa ser instruído com uma certidão emitida pela Central Notarial de Serviços Compartilhados, chamado também de CENSEC, ok? Essa certidão, ela vai demonstrar se a pessoa que faleceu deixou testamento ou não deixou testamento. Verifiquem que esse documento ele é de juntada obrigatória no processo de inventário administrativo. Por quê? Porque se verificada a existência do testamento, o tabelião ele é proibido de lavrar a escritura, pois daí obrigatoriamente o processo deve ser judicial. Terceiro requisito: deve haver a concordância de todos os interessados quanto aos termos do inventário e da partilha. Ou seja, todo mundo tem que concordar com tudo. Porque se houver desencontro de interesses, o tabelião não poderá formalizar a escritura pública tratando do inventário administrativo. Quarto requisito: todas as partes deverão comparecer assistidas por um advogado, que pode ser comum ou não, ou de defensor público. Vejam que a presença do advogado ela é indispensável. O advogado pode ser o mesmo para todos os interessados, como pode cada interessado ter um advogado específico. Então, não há limitação nesse sentido. O importante é que haja a presença de advogado. Quinta situação: nós tivemos a inclusão do inventário e partilha no ordenamento em 2007, perdão. E aí nós temos a seguinte questão: a ocorrência do óbito anterior a 2007 permite que o inventário e a partilha sejam na forma extrajudicial? Nós temos também que a resposta ela é positiva. Então, não importa o momento do falecimento. Isso não é o que vai delimitar ser o inventário judicial ou extrajudicial. Se a pessoa faleceu, por exemplo, no ano 2000 e todos os requisitos, os demais requisitos forem cumpridos, nada obsta que o inventário se dê na forma extrajudicial, ok? Com relação à escritura de cessão e transferência dos direitos hereditários. Observem o seguinte: pode ser que os herdeiros entre si desejem, ou melhor dizendo, ceder alguma parte dos seus direitos hereditários a algum dos outros herdeiros, tá? Ou a mais de um ou a um apenas. Isso não tem problema nenhum. Até recentemente, autorizava-se fazer na mesma escritura pública uma única escritura de inventário e de cessão de direitos hereditários. O Paraná, no artigo 515, letra F, das normas da Corregedoria do Estado, alterou esse entendimento recentemente e não permite mais que o inventário e a cessão sejam na mesma escritura. Então, nós teremos dividido um ato
uma escritura pública de inventário e uma escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários. Olhem o que prescreve o artigo. A cessão de direitos e a renúncia deverão ser realizadas em escrituras próprias, anteriormente ao registro do inventário ou do formal de partilha. Então, outra dica com relação ao inventário extrajudicial é ficar sempre atento às mudanças que a Corregedoria do Estado, eu trago aqui o Paraná, mas isso vale para qualquer estado, ficar atento para as normas da Corregedoria do respectivo estado. Por quê? Porque sempre podem haver mudanças e alterações que há a necessidade de estarmos bastante atentos. A outra situação, o tabelião é o responsável pelo recolhimento, pelo controle do recolhimento do imposto de transmissão, que é o ITCMD, e pela exigência de comprovantes das quitações tributárias que digam respeito aos bens transmitidos. E aí, trazidas todas essas considerações, nós temos que observar a resolução número 35 de 2007, que é do Conselho Nacional de Justiça, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma estrutura, como eu falei, não é um modelo, não é um padrão, mas é uma estrutura de peça que nós podemos ter para tratar do inventário extrajudicial, tá? Nessa situação que eu trago para vocês, eu trouxe aí uma situação que, inclusive, eu já incluí a partilha, mas é claro, né? Tudo nós precisamos observar o caso concreto, verificar na especificidade de cada caso se já vai ser feita a partilha, se não vai ser feita, tá? Então, quantos herdeiros eu tenho? Se vai haver a cessão ou se não vai ter, porque se houver a cessão e nós estivermos falando do estado do Paraná, nós temos que ter uma escritura à parte. Então, são situações essas que nós precisamos verificar. No entanto, o que eu trago para vocês é com base aqui na resolução número 35 de 2007 do CNJ. Então, eu trago aqui para vocês alguns comentários, e eu até posso disponibilizar depois para as respectivas professoras de vocês, mas eu trago aqui alguns comentários e uma estruturação dentro da peça. Vejam só, quando nós estudamos petição inicial lá no Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil traz alguns requisitos obrigatórios que necessariamente precisam estar presentes quando falamos em petição inicial. Do mesmo modo, nós temos requisitos que são obrigatórios de estarem constantes, de estarem constando na escritura pública de inventário, tá? Então, vejam, pela resolução número 35, nós temos o quê? Que as partes e cônjuges, eles devem ser nomeados e qualificados. Vejam só, nacionalidade, profissão, idade, estado civil, especificando os regimes de bens. Por quê? Porque no momento da partilha, o regime de bens ele vai ser muito importante para definir como aquele patrimônio vai ser dividido. A data do casamento. Por que a data do casamento? Porque dependendo do regime de bens e da data do casamento, o bem partilha ou não partilha. Então, isso nós precisamos ficar atentos. Se houve pacto antenupcial e o seu registro, se houver, identidade, CPF, domicílio, residência, tá? Então, são situações todas essas que precisam ser observadas. Então, eu montei mais ou menos aqui uma estrutura para vocês verem, né? Então, descrevendo que é uma abertura de escritura de inventário e partilha de bens, tá? Demonstrar na cidade em que vai acontecer, lembrando que a competência quando se trata de inventário extrajudicial não fica limitada
ao local dos bens, do local onde se encontram, inclusive, os imóveis. Então, eu posso escolher o tabelião de minha preferência, desde que ele se situe e tenha habilitação para atuar no território nacional. Então, vamos descrever, no meu exemplo aqui, né, a viúva, né, qual era o regime de casamento, quando que foi, se no momento do óbito essa pessoa ainda estava morando junto com o falecido, isso é importante colocar. Nós temos que trazer aqui a qualificação completa dos herdeiros, se forem só os filhos, se tiver testamento, já não pode estar aqui. Então, são situações essas todas que vocês precisam observar. Com relação ao de cujos, vejam só, a resolução número 35 também traz algumas situações. O autor da herança deverá ser qualificado de maneira completa, especificando o regime de bens do casamento, se teve pacto antinupcial, dia e lugar onde aconteceu o óbito, data da expedição do óbito. Vejam que a data da expedição da certidão de óbito também deve ser acompanhada de forma bastante específica do número do livro, das folhas, do termo, tudo o que estiver constando da certidão de óbito. Isso é muito importante de se observar para a qualificação. Então, nós temos ali, né? Fulano de tal, falecido em, conforme certidão de óbito, matrícula número tal, lavrada pelo ofício de registro civil, era brasileiro, casado pelo regime de comunhão tal, indicar a certidão de casamento, demonstrar aí o falecimento, quando faleceu, o horário, a localidade, qual era a idade desta pessoa, os herdeiros, se o finado deixou filhos ou não deixou. Geralmente, nessa estrutura que eu estou pondo para vocês, nós já vemos lá em cima a qualificação dos filhos, porque já fizemos anteriormente, então só fazemos a remissão. Definir a inexistência de testamento, fazendo referência à certidão do SENSEC, que comentei anteriormente com vocês. Quem será o inventariante? A descrição dos bens do espólio, né? Daí você tem que descrever bem certinho, sejam bens móveis, bens imóveis, tudo que aquela pessoa que faleceu deixou, quando que o bem foi adquirido, qual é o valor atribuído àquele bem. No item 6, as dívidas ativas ou passivas do espólio. E, no meu caso aqui, eu coloquei uma partilha amigável dos bens. Então, aí vocês precisam observar qual é o regime do casamento, que dependendo do regime, a cônjuge supérstite vai ter 50% do bem, o restante vai ser dividido entre os filhos, ok? Então, tudo isso precisa constar numa petição de inventário extrajudicial. Além disso, a resolução número 35 de 2007 traz outros documentos que devem ser apresentados, que são certidão de óbito do autor, documento de identidade CPF das partes e do autor, certidão comprobatória do vínculo de parentesco dos herdeiros, certidão de casamento do cônjuge sobrevivente e dos herdeiros casados e pacto antinupcial, se houver, certidão de propriedade de bens imóveis e direitos a eles relativos, documentos necessários à comprovação de titularidade dos bens móveis e direitos, certidão negativas de tributos, certidão de cadastro de imóvel rural, se houver imóvel rural a particular. Tudo isso, a partir do item 9, nós temos que descrever que foram juntadas as certidões que geralmente nós tiramos nos sites de cada um dos órgãos que nós precisamos fazer a juntada desses documentos, tá? Então, vocês precisam descrever minuciosamente, observar sempre a data de validade dessas certidões, né? Porque senão isso também prejudica o andamento do inventário extrajudicial, e a ideia do inventário extrajudicial é que haja, né, uma maior celeridade, justamente porque há a concordância de todos os herdeiros. No item 11, o imposto de transmissão causa mortes.
que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês na semana que vem. E aí nós também precisamos fazer essa descrição. Lá em cima eu passei rapidinho, mas eu havia feito a descrição do advogado também, que é um item importante de se constar, né? Porque como nós vimos, é uma obrigatoriedade constar o advogado, né? E aqui os encerramentos de praxe, que daí é de responsabilidade aí do cartório, tá? Outras observações importantes com relação ao inventário extrajudicial. Os documentos devem ser sempre exibidos no original, tá? Alguns outros documentos podem ser por cópias autenticadas, tá? A resolução ainda faz a ressalva que, se existirem dívidas do espólio, a não ser que sejam dívidas tributárias, nada impede a realização do inventário da partilha por escritura pública, porém, cabe aos herdeiros indicar no inventário não só o ativo, mas o passivo do acervo hereditário. Porém, a omissão não prejudicará os credores existentes, já que terão sempre ressalvados os seus direitos, os quais serão exercitáveis contra os herdeiros na medida dos quinhões atribuídos na partilha. E, por fim, o tabelião tem poderes para recusar a lavratura da escritura de inventário e partilha, se deparar com fundados indícios de fraude ou em caso de dúvida sobre a declaração de vontade de alguns dos herdeiros. A recusa, porém, deverá ser fundamentada e por escrito. Bom, o que eu queria trazer para vocês hoje eram esses aspectos, tá? Peço perdão se eventualmente foi bastante rápido, mas aqui nossa ideia é trazer alguns aspectos e trazer a teoria e também associar essa teoria à prática aí para os nossos alunos. Espero que o encontro de hoje tenha sido de valia para todos, e eu fico à disposição aí, caso surjam algumas dúvidas, para que vocês me mandem por e-mail ou encaminhem suas perguntas por meio das professoras responsáveis por suas turmas, mas quero falar para vocês que estou disponível aí para ajudá-los naquilo que for necessário com relação a essa temática. Agradeço a atenção de todos e voltamos na próxima semana para tratar especificamente do inventário judicial. Até mais!